conta de uma paixão por Jesus, ele vai trocar. Alguém vai falar? Esse apitinho? Então, aqui, no caso de Paulo, ele é o nosso mais famoso, mas ele sai, motivado por uma paixão por Jesus, ele sai de uma posição na qual ele era o agressor, para completamente agredido, vulnerável, mas convencido de que aquilo fazia todo sentido. E aí eu queria que alguém lesse, então, o Estevão para a gente. Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé na destra de Deus. Então, a gente não consegue ir lá nesse momento, nesse lugar, né? Mas da mesma forma que do sacrifício de Jesus, eu vejo uma paixão em Estevão, porque também ele estava ali no escárnio público, no momento de estar vulnerável frente a um monte de gente que sabe qual é a sentença que eu estou sendo condenado e vou ser apedrejado por conta de alguém, mas eu acredito que esse alguém é alguém que faz todo sentido para mim. Lá no livro O Caçador de Pipas, eu acho bonito que o Hassan, uma hora o menino fala, mas você faria isso por mim? Ele fala, por você eu faria isso 1000 vezes. E a Estevão aqui está com esse olhar de contemplação e de dizer, por você eu faria isto, por você eu estou fazendo isso, por você eu vejo todo sentido em fazer isso que eu estou fazendo. Então, um nível de convicção, e ele, em vez de ver as pessoas que o apedrejam, que estão ali, em vez de ver o cenário físico, ele está tão embevecido que ele vê só o cenário espiritual. Então, em vez dele olhar para quem vai agredi-lo, ele olha e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Ele até se levanta, porque ele assenta-se à destra de Deus, mas ele se levanta para ser visto por Estevão. Isso é muito lindo. Atraídos pela cruz. Então, a gente olha e fala assim, então, toda vez que a gente pensa na nossa concepção, quando a gente fala de ética, existem pressupostos éticos, existem referências éticas, existem correntes éticas. A gente fala ética cristã, ou seja, espelhamento de conduta na referência de Jesus. Isso é bem grande, né? Jesus, em João 4,34, ele fala, minha comida, ele fala que a bebida também, tá? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus foi alguém cuja paixão na vida era fazer a vontade do Pai. Então, se eu estou fazendo aquilo que o meu Pai me designou para fazer, eu estou feliz. E isso é uma super referência. Então, ele fala, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Uma das coisas que eu olho nisso, em termos de referência para a gente de conduta, é a distinção entre moral e direito. O direito, ele é extremamente coercitivo. E a moral, ela tem uma voluntariedade que somente o próprio agente moral, ele se recrimina ou ele se pune por consciência. E a Bíblia fala que Deus é mais glorificado e a vontade dele é que a gente tenha prazer na vontade dele. Tem até um salmo que fala, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Ele quer a voluntariedade. Tem muita gente que tem só o temor ao Senhor. E na paixão de Cristo a gente vê
como exemplo e como referência para a gente que o que deve nos mover não é o medo, mas é o amor e o reconhecimento, e porque amamos, a gente deseja fazer a vontade do Pai. Então, a nossa vida glorificará muito mais a Deus quando eu tenho prazer em estar fazendo, porque para mim faz todo sentido. É uma paixão da minha vida fazer a vontade do Pai, ou seja, é uma convicção interna. Aí eu coloquei aqui para vocês, eu sempre gosto de trazer um pedacinho daquilo que é o dia a dia do que eu estudo, ou da psicologia, eu dou aula de ética filosófica também. Então eu peguei um pouquinho, 2 filósofos, Immanuel Kant, que é o pai da ética deontológica, ou seja, o que é deontologia? Ética do dever. É uma concepção, aqui tem eu pus atrás no pano de fundo, aí está uma concepção do que da moral. O Adolfo Vasquez, ele fala que a moral envolve, ou seja, as nossas regras de comportamento, elas envolvem, e as nossas ações e atitudes e comportamentos, elas sempre envolvem um conjunto. Para ter um comportamento em relação a outro, a gente sempre envolve um motivo, uma intenção. Então, a partir dessa intenção, eu vou fazer uma deliberação e tomar uma decisão, vou escolher um meio e vou chegar a um resultado a partir disso. Aí eu falo, aí nós tivemos um comportamento, ele envolveu sempre um motivo, uma intenção, uma decisão, um meio, e chegou a um resultado. Para o Kant falava que o mais importante de qualquer ação é a intenção primeira. Então, com que intenção a pessoa agiu? Então, a partir do conjunto de normas de uma sociedade, você cumprindo essas normas e deveres de boa vontade, ele fala da boa vontade, vontade primeira. Então, Jesus lá, minha primeira vontade é fazer a vontade do meu Pai, então minha regra é aquilo que meu Pai quer, é cumprir o dever a partir daquilo que o meu Pai quer. E uma coisa que eu acho que o Kant, ele fala de imperativo categórico, ou seja, é uma regra que você vai sempre dizer que a sua ação está certa ou errada. E eu acho, quando Jesus faz a máxima dos mandamentos, o meu mandamento é esse, ele sintetiza em 2, eu acho que, eu sempre penso que parece muito com essa ideia de uma regra universalizável, que a gente sempre agir amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, é uma regra moral que também teria um cunho parecido com o que o Kant pensava. E o outro lado direito aí é a ética da virtude, que é proposta bem antes da ética do dever, porque a ética da virtude é do Aristóteles, 4º século antes de Cristo, a ética do dever é o primeiro pensador, Kant é o primeiro pensador moderno, então ele está entre o século XVI e XVII ali. Então, na ética da virtude, o que o Aristóteles enfocava, ele falava, não é a intenção que conta, o que conta é a consequência do ato. Aquilo que onde chegaremos com essa ação? Então, o Aristóteles ele falava que as virtudes, o desenvolvimento das boas ações, então, nos comportarmos de uma forma adequada, vai moldar o nosso caráter, nós vamos assumir esse jeito de ser, seremos pessoas virtuosas. Então, para ele, o enfoque era desenvolver o caráter das pessoas. E aí, com isso, toda essa excelência, esse bem viver, levaria uma sociedade a ser uma sociedade feliz a partir do caráter das pessoas que compõem essa sociedade. Então, para um, interessa a intenção primeira, para o outro, interessa a consequência. Isso é só para a gente chegar naquilo que a gente quer realmente em termos de pensamento aqui, que nos interessa, que é Jesus como a referência. Jesus, quando ele vive, ele estabeleceu uma regra e que serve de régua. Muito do que a gente fala das ações morais das pessoas, elas têm muito a ver com ou querer bem viver, conviver de forma agradável em sociedade, estabelecer uma harmonia de grupo, mas uma das coisas que a gente mais vê nas nossas próprias, não precisa ir na casa do vizinho, não.
nas nossas próprias ações é, muitas vezes, um egocentrismo, uma busca da coisa em direção àquilo que é bom para mim. Nós somos muito mais da corrente pragmática do que só da virtude ou do dever. Então, quando Jesus ele estabelece uma regra e ele dá uma máxima, assim como Kant fala do imperativo categórico, Jesus propõe uma máxima. E a máxima primeira é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí tem um autor aqui que eu li, o Gardner, ele fala que se Jesus mantivesse essa regra nessa régua do nosso amor a nós mesmos, se eu tiver uma autoestima baixa, então eu também eu amaria as pessoas com a mesma régua. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não gosto muito de mim mesmo. Aí Jesus vem e ele ele fala lá em João 13. Alguém? João 13, 34, ele vai falar: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. João 13, 34. Pesou mais isso? Voltando no seu comentário, imagina o amor próprio de um suicida. Então, se eu amar desse jeito, por isso que a régua mudou, né? Exatamente. Então, eu falo assim, você não fica só porque você não gosta de você liberou geral. Não, não é isso. Ele vem e dá uma outra posição com relação a isso. É uma outra referência. A paixão, que é para ser a nossa referência, é a paixão de Cristo e não a nossa própria régua. Então, o amor que nos une, que nos move, que nos transforma e que nos serve de princípio é o amor de Jesus, é a paixão de Jesus, o nível de disposição de Jesus de se dar por nós. Eu coloquei aqui, eu achei isso bem legal, a gente pensar. Quando os corintianos cantam, Marçal, como é que eles cantam? Bom, depende da música. Paixão. Qual música que você... Vocês dizem que vocês são o quê pelo Corinthians? Ai, Crazy, mas qual? crazy. Crazy. Eu não estou lembrando agora, Sou Marinês. louco Tem o... Bando de louco. Eu sou louco. Aqui louco tem um bando de louco por ti, Corinthians. Exato. Meu céus. O que é isso? Você fala assim, isso você pensar onde eu coloco a minha paixão, né? O que dá esse sentido? A Regina compartilhou aí a pessoa que ela conheceu, essa senhorinha, que você fala, é visível nela a paixão por Jesus. E o silêncio que a gente faz, porque muitos de nós, a gente está na igreja a vida inteira, e você fala assim, quantas pessoas conheci que realmente eu tinha essa percepção de que realmente para essa pessoa todo o resto é resto. O corintiano canta isso, não sei se ele vive isso com toda essa propriedade, mas que cantam. Eu acho que alguns... Não, o problema que eu vejo, a Marineide fez uma comparação muito boa, o futebol, né? O futebol para o brasileiro é realmente uma paixão e tal, a ponto de alguns, né? Acho que no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas aqui no Brasil parece que a coisa é pior. A ponto de realmente ele ter uma paixão tão grande pelo time que ele despreza tudo, ele coloca tudo em segundo plano, né? Aquele campeonato lá que o Corinthians foi disputar lá no
no Japão. No Japão? Você vê pessoas que venderam tudo, venderam carro, venderam casa, separaram da mulher, porque né, teve que ir, largou do emprego, pediu demissão do emprego, ou nem pediu demissão, foi embora, tal, para ir lá. Então, realmente colocou em primeiro lugar essas coisas. E uma coisa que eu queria ver também, quando você falou de paixão, né, acontece um pouco com o nosso país também, quando nós cristãos, e aí falando para nós cristãos, quando nós temos Semana da Pátria, quando nós temos Jogos do Brasil, né, da seleção, todo mundo aí se veste de verde e amarelo, todo mundo parece que levanta aquele amor pela pátria, né? Eu acho que alguns cristãos, infelizmente, parece que tem esse amor por Jesus nesses dias também, como nós estamos passando aqui. A Paixão de Cristo, a Páscoa, e eu vejo alguns cristãos celebrando isso, ou o Natal, né, que é o nascimento de Jesus. Então, há aquele sentimento mais sublime, mais efusivo pelo Senhor Jesus, quando deveria realmente ser igual a amiga da Gina, igual os exemplos que a gente conhece de pessoas que amam, né, o reverendo Lidório, que amam realmente Jesus, a ponto de passar todas as necessidades que ele já relatou e relata nos livros, né, para salvar vidas, para levar Jesus realmente a pessoas que ainda não o têm. Né? Obrigada. Então, a gente olha isso com relação à religião, com relação ao patriotismo, com relação a time. Então, pensar isso, que aquilo que... onde você coloca a sua paixão, você realmente coloca uma priorização. E aí eu tinha falado lá atrás para vocês da ética do dever do Kant, da ética da virtude do Aristóteles, da ética do dever pensando a regra em si, a obediência, e a ética da virtude pensando a consequência da ação. E aí o Sproul, que é um teólogo, ele fala que no aspecto externo, muitos atos virtuosos são praticados tanto por crentes como por incrédulos, mas que Deus vai considerar tanto a obediência externa como a motivação. Não é só, não interessa simplesmente o que você fez, mas com que motivação, ou seja, qual o motivo primeiro de você fazer essa ação. Então, o Kant, ele fala que se você fizer uma coisa só para receber glória ou para serviço, já jogou no lixo, porque a sua intenção primeira foi comprometida. E a palavra de Deus, de acordo com Sproul, Deus considera que não adianta uma obediência externa que não tem uma motivação primeira, tá? Então, se você simplesmente age bem, é só externamente convencido, isso é uma ética nula diante de Deus. Deus considera uma junção do que seria o virtuoso com a intenção. Qual a intenção? Qual o motivo primeiro? E aí que você chega a essa intenção de obedecer. Então, dentro dessa paixão por Jesus, você colocaria como motivo primeiro o amor por ele. Então, não adianta. Obediência sem amor é só sacrifício. Então, ele fala quando no Velho Testamento, quando vai oferecer o sacrifício, aí chega uma hora que Deus fala, eu tô cansada dessa seu cerimonialismo isento de obediência, de amor, realmente de convicções. Então, e eu peguei eu gosto de pegar alguma coisa por aí. Eu assisti um TED, para quem não sabe, são algumas pequenas falas, são os vídeos produzidos que são postados no YouTube, geralmente tem bastante sobre organizações, tem de tudo que você quiser saber, né, dentro do YouTube, tem muita coisa educativa boa. E eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de ouvir os TEDs, que é o Simon Sinek, e ele tem um TED chamado The Golden Circle,
ele fala que as marcas, as grandes marcas, as empresas, quando elas lançam um produto, elas precisam expressar esses três preceitos, que ele fala assim que nós temos que ter um porquê, um como e um o quê. E ele fala que, por exemplo, numa marca, ele dá o exemplo da Apple nesse TED, ele fala que a forma, o que uma empresa faz, ela não pode falar, olha, eu faço cosméticos de alta qualidade, fazemos esses cosméticos para que você se sinta muito bem, porque nós queremos ser reconhecidos no mercado. Ele fala que é o contrário, a ordem seria, primeiro o seu porquê, somos apaixonados por produzir, sei lá, cosméticos de alta qualidade, produzir bem-estar nas pessoas. Por isso, fazemos com produtos de excelência cosméticos que você poderia usar e se sentir bem, com uma autoestima boa. E eu peguei isso e eu pensando que na marca de Cristo, e aí vejo, depois vocês comentem, por favor, se faz sentido para mim, fez todo. Desde que eu ouvi a primeira vez eu acho que faz todo sentido para a gente. Ele fala que as empresas, elas fazem de fora para dentro. Primeiro elas dizem o que fazemos, depois elas dizem como fazemos e depois elas dizem por que fazemos. Quando o movimento certo é de dentro para fora. E eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes. Não adianta simplesmente uma ação, chegar a um o quê. Nós precisamos passar primeiro pelo nosso porquê. Então, o nosso porquê seria esse motivador primeiro, essa nossa paixão por Jesus. Porque somos apaixonados por Jesus, nós queremos expressar esse amor a partir de... Aí o que eu vou fazer? Então, para manifestar cada ação, cada comportamento que eu tiver, ele está indo em direção a essa externalidade, porque sempre a gente parte daquilo que vai afetar o outro, é o nosso quê? Então, eu vou falar, eu vou ajudar, eu vou ensinar, eu vou ter misericórdia, eu vou contribuir, eu vou corrigir, eu vou advertir. Faz sentido para vocês? A marca de Cristo servir assim como serve para uma marca comercial? Marinene. Oi. Marquinhos. Tá. Realmente, essa posição tem que ser invertida, né? Nós fazemos porque nós gostamos, somos apaixonados por aquilo, e no caso da nossa vida cristã, porque nós somos apaixonados por Cristo, porque dependemos dele, e fazemos isso por isso mesmo, e expressando todo o amor que ele nos deu, através da sua morte, sua ressurreição, e o que ele nos manda fazer? Ide, pregai a todo mundo. Uhum. Então, está explícito, né, na própria palavra dele, que é dessa forma. Nós usamos isso, às vezes, na empresa, e devemos usar principalmente na nossa vida cristã. É um problema quando a gente fica só no what, ou só nessa primeira camada, é só externalidade, e esse é um perigo. O desafio nosso, quando pensa essa paixão de Cristo, é pensar qual é o nosso motivador primeiro. E esse é só isso, o meu desafio de conversar com vocês aqui hoje, é só a gente questionar isso. Qual é a grande paixão da sua vida que faz todo o restante parecer refúgio? E aí Paulo fala que ele não considerou mais nada além de Jesus. E aqui, quando você diz que você achou a centralidade, e muitas vezes a gente pode estar fazendo as coisas corretamente e elas serem só
externalidades por enquanto. O que está falando que Jesus precisa tocar o coração quando você realmente incorpora essa ideia dessa paixão, desse motivador primeiro. Para mim, eu pensar que a paixão de Cristo, ela faz assim, nós somos aqueles que propagam a marca de Cristo. Mas a marca precisa estar dentro de nós. Eu preciso ter incorporado isso como uma marca, porque tudo que eu faço é para expressar e dar sentido àquilo primeiro. Eu não faço um produto, depois eu inverto. Não. É de dentro para fora. É só, nasceu do coração de um Deus que transformou e que a partir daí vai para o externo, e não o contrário. Então, desde a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, isso para mim faz todo sentido, que nós somos aqueles que propagam a marca de Cristo. A marca de Cristo tem que estar impressa em nós. Então, porque nós fazemos isso. Isso tem que dar o sentido para aquilo que é a vida cristã como um todo, e que é realmente a expressão maior quando a gente fala de ética cristã, é essa esperança de que quando as pessoas veem as nossas ações, elas percebam que ali tem uma marca distintiva e diferencial em relação às outras pessoas ou outras coisas. Então, é uma ética chamada de dentro para fora, justamente porque é na vida dos pecadores que foram transformados pelo Evangelho que uma graça, que a ética distintamente cristã tem que ser manifestada. Então, assim, nós não somos e não chegaremos aqui à perfeição, mas a gente precisa desse avanço contínuo nessa direção de pensar que a minha própria conduta, e ela precisa manifestar esta ética que faz a diferença. Então ele fala em João 14:15, se alguém puder ler esse versículo, ele é bem pontual aqui nesse meio. Curtíssimo. Realmente bem curto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uhum. Então, vamos voltar lá. Então, se me amais, porque eu amo, eu presto atenção no que você diz, porque você me ensina isso, eu me comporto desta forma, de dentro para fora. Então, o verdadeiro cristianismo não é definido com base em moralismo externo, que seria o quê? Então, nossa, essa pessoa, ela não faz isso, ela não bebe, ela não fala palavrão, nossa, ela paga seus impostos direitinho, nossa. Ele fala, só moralismo externo é o quê? Tradicionalismo religioso é o quê? Mas o que é realmente a régua? A régua é o amor pessoal por Cristo, porque esse é o porquê. Então, lá no nosso círculo, esse é o nosso porquê. O amor que é por. Então, o de Jesus é inconteste, é o drama mais conhecido da história da humanidade. É aquilo que toda a palavra, toda a Bíblia vem para reforçar, para dar centralidade. Mas a partir daí tem que em cada um de nós ter esse desejo de segui-lo. E às vezes eu acho que Deus é misericordioso com a gente, porque eu não sei, os cristãos da época da primeira igreja, se você olha os discípulos, a história deles, eles pagaram um preço enorme por esse amor. Preço gigante, mas um cabeça cortada, um crucial esquartejado, espada, cada um morreu de um jeito, mas eles não se importavam com o custo. Aí o John MacArthur ele vai falar que o cristianismo bíblico não se preocupa com uma mudança exterior primeiro. Então, ele fala assim, não adianta, não vem de fora para dentro. Porque quando Jesus te aceita, Mateus de 5 a 7, que ele está falando lá
tá ensinando, tá ali no Sermão do Monte, esses capítulos eles vão dar uma narrativa de condutas, mas daquilo que se espera. Mas ele está falando, mas a mudança, ela primariamente, ela vai acontecer no coração. Pedro, ele pode ter andado com Jesus, ele pode, a um determinado momento, ele compreendeu, o coração mudou, e aí expressou-se isso cognitivamente, eu era preconceituoso, eu deixei de ser, eu era, como chama? Quando age, né, premeditado, não vem a palavra, mas quando é intempestivo, assim, descontrolado, impulsivo, uma psicóloga que não lembra. Fala assim, ser um pouco como Pedro, né? Como Exatamente. Pedro era. Nossa, não vinha a palavra de jeito nenhum. Veio até imperativo na cabeça, menos impulsivo. Então, olha como isso vai indo de dentro para fora. Então, é uma vida que ela vai mudando, vai se... Você fala assim, nossa, se converteu, ainda está fazendo isso. Deus permita que ela esteja num processo de aprimoramento. Porque é isso que Deus deseja de nós, que a gente use como referência para a nossa vida cristã a Páscoa, para a gente fazer um espelhamento das nossas próprias ações nesse questionamento nosso, de o que é a nossa paixão, aquilo que nos move, que faz que o resto pareça refúgio, o que está, qual o fluxo dentro desse círculo que a gente está fazendo? Será que é só externalidades? Será que eu sou uma pessoa só que considera a intenção das coisas? Então, o que Deus está falando, que ele se importa com os nossos porquês, ele olha para a nossa externalidade, mas ele considera a motivação interna do coração também. Por isso, sempre pedir a Deus que ele nos ajude com essa capacidade de colocar o nosso porquê primeiro, porque somos apaixonados por Jesus, fazemos isso. E quando a gente colocar, se uma igreja, ela realmente for uma igreja que faz esse movimento, ela possui a marca de Cristo. Então, aqui era nessa proposta que a gente queria conversar um pouquinho com vocês, e agora eu queria abrir para vocês, para a gente conversar um pouquinho com as pessoas que estão online, contribuírem. Alguém? Elder? Serve Elton? Elton, não, é o Edinho que estava lá. Elder, que eu quis dizer, é o Edinho. Sim, realmente, eu estou aqui sim. Eu estou meio perdido nesse negócio desse link ainda aqui, né? Não acho direito as coisas aqui, né? Mas como você disse, né? Lá eu peguei aula já peguei um pouquinho ela, até eu me adaptar aí, né? Com esse padrão, né? Mas eu peguei acho que já estava no início ainda, né? Sobre, pelo menos na minha área, né? Que nós vemos comportamentos, né? Éticos em relação ao direito, né? E a gente vê pessoas praticando a famosa frase, né? Olha, eu só não mato porque eu vou preso, né? Então, aquela frase famosa, né? Eu só não mato porque eu vou preso. Quando, na realidade, foi assim, poxa, você não deveria matar porque você não é assassino, né? Então, aí desperta até um espanto para nós, né? Porque, então, você é um assassino em potencial, né? Você é um assassino em potencial. Você só não o faz por conta de uma limitação legal, quando, na realidade, você não deveria fazer por uma razão ética, né? Eu acho que eu acho que Jesus foi muito perfeito em relação a isso. Eu procuro, confesso para você que agora eu estudo a Bíblia de forma contrária, né? Eu começo a achar defeito, porque começo a fazer aquele papel do advogado do diabo, né? No bom sentido, óbvio, né? Mas eu procuro, assim, na vida de Jesus, vamos achar um defeito aqui na vida de Jesus, né? Deve ter alguma coisa, o cara, né? O cara
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que tá dando acesso Aê, agora, estamos te agora, vendo. Mostrou os belo óculos. Ainda me ajeitando aqui, né? Mas eu procuro ver isso aí nas palavras de Jesus, né? Quando ele é testado tantas vezes, leva uma mulher adulta, que a lei de Moisés manda, e aquela também do tributo, né? Assim, ó, temos que pagar tributo, né? E ele é tão simples assim, de quem que é o tributo, né? É de César. Então dá para César o que é de César. Não porque existe uma lei que exija isso, né? Mas porque é correto. Você vive em sociedade, existe um custo para você viver em sociedade, existe aí uma iluminação, né? Existe aí alguma coisa nesse sentido, né? Tem sempre alguma coisa nesse sentido. Então, que você tenha isso em mente, né? Que a vida em sociedade exige esse certo comportamento e tem um custo. É que é tão simples, né? Eu fico imaginando Jesus ter que explicar toda vez isso, né? Mas é só um comportamento ético. Você, olha, faz só a sua parte, veja como é que você tem que atuar, independentemente de você ter alguém que vai te coagir a isso, que seria o direito, o Estado, seu governador. Agora nós estamos vendo que esse negócio do Covid aí, olha, o governador mandou ficar na rua, mandou sair, ficar em casa. Mas peraí, eu vou fazer isso não porque o governador falou, porque deixou de falar. Tem algumas coisas que é o meu próximo que eu posso contaminar. Tem algumas condutas que a gente precisa analisar muito mais no campo da ética do que do direito. Agora é óbvio, né? Se todo mundo fosse ético, eu teria que ter outra profissão, não é verdade? Eu teria que ter outra profissão. Mas diz que o inferno está cheio, né? Acho que não está ameaçado o fim dessa. Se for sobre essa premissa. Eu ia ter outra profissão, né? Mas tá bom? Parabéns. Obrigada. Parabéns. É bem claro, a coisa é bem direta mesmo. Eu acho que é uma aula muito gostosa essa da ética. Marineide. Muito gostosa. Não só a profissão do Edinho, como a sua também, né? Se todo mundo fosse ético e não tivesse problema de entendimento. Sim, verdade. Estava desempregada. Todos. Então é isso, gente. Alguém mais quer contribuir? Se não, a gente pode encerrar nossa aula de hoje. Bom, aí eu pedi para o Marçal orar, se ninguém mais... Oi, Marineide. Não, eu queria só agradecer pela aula, né? Eu acho que nos trouxe muito daquilo que nós tínhamos como objetivo até da escola dominical, tá? Trazer a paixão de Cristo com a ética, né? Do nosso dia a dia. E parabéns pela aula. Acho que foi totalmente... alcançou os nossos objetivos, tá? Agradecer a todos. Que Deus nos abençoe bastante esse domingo de Páscoa, boa Páscoa para todo mundo. Amém. Feliz domingo da ressurreição para todos. E aí vamos terminar então com uma oração pelo Marçal? Ok, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, esse momento de aula, esse momento de reflexão, ó Pai, na Tua Palavra, esse momento que a Marineide pôde nos trazer e nos remeter, ó Pai, à paixão de Jesus, a este período que Ele passou, ó Pai, e nos confrontar com a nossa ética cristã, ó Pai, nos confrontar com o nosso dia a dia, fazer com que nós possamos, ó Pai, refletir fortemente naquele momento que Jesus passou, no grande amor de Deus, ó Pai, do seu Filho para conosco, em se entregar na cruz, com todo o poder que Ele tem, ó Pai, com todo o poder que Ele tinha naquele momento, ó Pai, para ter uma história diferente, para ser diferente. No entanto, o grande amor dele, aquele amor para nós, ó Pai, conosco, de sermos seus filhos, legitimamente seus filhos, ó Pai, ele demonstrou naquela cruz, naqueles momentos de
terror, ó Pai, naqueles momentos de aflição, naqueles momentos, ó Pai, que nem mesmo o pior bandido, ó Pai, passou. No entanto, ó Pai, neste domingo, nós lembramos também da sua vitória, da sua ressurreição. E é essa a nossa vitória, ó Pai. A vitória no Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, no dia a dia da nossa vida, em todos os momentos, faça com que o nosso coração se arda, ó Pai, pelo Senhor Jesus. Faça com que o nosso coração esteja mais próximo do Senhor Jesus, para que possamos então, ó Pai, contar essa boa nova, contar essa boa história a pessoas que ainda não conhecem. A pessoas, ó Pai, que talvez estejam aí aflitos neste momento que estamos vivendo. Pessoas que talvez tenham perdido esperanças. Para que esse grande amor pelo Senhor Jesus possa transbordar nas nossas vidas. E assim nós possamos falar a essas pessoas também. Pai de amor, este domingo de ressurreição do Senhor Jesus, proteja a nossa família, proteja os nossos queridos, faça com que esse domingo seja de vitória no Senhor Jesus. É por tudo isso, ó Pai, que nós pedimos, nós oramos, no nome dele, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pastor manda abraços a todos, acabou de chegar do culto, que Deus abençoe vocês e tenham um dia feliz. Ele nem pregou hoje. Ele estava lá. Até o coral cantou, né? O coral cantou muito bonito. Lindo, muito bonito. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Um bom domingo aí também. Vamos comemorar. Bom domingo. Até mais. Bom domingo. Deus abençoe. Até mais. Bom domingo. Uma boa para vocês todos. Amém, dona Rosa. Marçal, essa aula foi gravada, né? Foi, eu gostaria de receber essa gravação, porque foi uma aula que me impactou muito. E eu gostaria de ouvir novamente essa aula. E tem algumas pessoas que eu gostaria de passar. Tipo, se você não tiver meu telefone, traça para o Eduardo, fazendo favor, que ele passa para mim, tá ok? Tá bom. Uma boa Páscoa a todos. Uma boa Páscoa também, para todos. Põe o link no grupo da sala. Tá bom, eu coloquei. Eu não comecei a gravar desde o começo, porque eu estava olhando aqui as outras classes, mas uma boa parte da aula foi gravada, tá bom? Ok, um grande abraço a todos, então. Marçal? Oi, pode falar. A avó está assistindo a escola com você ou com a Irani? Às vezes ela assiste, às vezes não, Solange. Hoje, por exemplo, ela não está lá na cozinha. Ah, tá. É só para o Eladia confirmar para fazer o relatório dele lá. Ah, tá bom. Tá joia. Então tá, um bom domingo para você. Bom domingo também, tá? Um abraço. Não dá nada, não. Já tá... Eu vou sair agora, tá? Que eu vou passar o cordeiro agora. Oi. Imagina eu, pastor. Imagina eu, então, né? Ficou bom, né?